Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Estamos com o tema Abaixo a Ansiedade. E hoje nós temos um conselho ou uma advertência muito importante. Faça todas as coisas sem reclamar. Uma das primeiras passagens bíblicas que observamos sobre ansiedade foi a ordem direta de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nos 2 últimos capítulos desse livro de Filipenses, sondaremos 2 outras passagens de Filipenses. Uma vem antes da ordem e a outra vem depois. Elas dão um suporte à nossa compreensão de como nós devemos atacar a ansiedade. Então, especificamente, há um hábito para evitar e uma atitude para cultivar. Então, o que você vai aprender hoje, você pode ver por si mesmo que Paulo não estava emitindo uma ordem impossível. O nosso primeiro texto é: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículos de 14 a 16. Hoje a gente vive uma sociedade totalmente descontente. Vivemos uma sociedade que adora reclamar. A sociedade mais indulgente que o mundo conheceu até aqui é também a mais descontente. Quanto mais as pessoas possuem, mais se tornam descontentes para lidar com o que têm. Essas não acreditam no sofrimento silencioso. Parece que estamos produzindo uma geração de queixosos. Olha só, a maioria das famílias, tanto grandes como pequenas, estão convivendo uma sociedade materialista e tendem a criar seus filhos egoístas e comodistas. Imagine isso. Como nós vemos muitas vezes, existe uma geração em um ambiente onde a autoridade é atribuída às crianças, adolescentes e até mesmo jovens que são imaturos. É o produto infeliz de pais centrados nos filhos. O reverso agora, como reverter isso? Crianças que crescem controlando o ambiente familiar, que não desejam se tornar adultos, porque isso significa para eles ter de se moldar. Eles não querem ter um emprego porque ninguém no trabalho vai dizer como você gostaria que fosse a decoração do seu escritório. A que horas você gostaria de almoçar? Pelo contrário, põe a pessoa numa linha de montagem ou em algum outro lugar e esperem que elas se adaptem às regras. Quando são eles que fazem as regras, eles têm dificuldades de aceitarem regras quando se tornam adultos. Então, não é de se admirar que temos uma geração de jovens que não quer crescer e nem mesmo deixar o lar. Se nós perguntarmos aos alunos do colegial ou da faculdade o que eles pretendem fazer após a graduação, a maioria vai dar a resposta usual: não sei. Os sociólogos, eles teorizam que muitos deles sentem-se desse modo porque estão protelando as suas responsabilidades. A liberdade da sua infância parece bem mais atraente do que ter que se adaptar a um sistema. Seus pais, embora com frequência sejam bem intencionados, estão involuntariamente os preparando para serem irresponsáveis. Então, quando a realidade atinge aqueles que foram criados dessa forma,
Finalmente se verão forçados a arrumar emprego, então eles procurarão por aquele que oferecer mais dinheiro por menos trabalho. Eles não têm nenhuma ética trabalhista ou senso de mérito pelo mérito de si mesmo. O objetivo dessas crianças crescidas é financiar a si mesma de modo que possam desfrutar dos seus vícios sem nenhum trabalho. Eles tentam extrair o máximo do mal necessário da vida adulta para colecionar peças inúteis, barcos, carros, viagens de férias, qualquer coisa que reacenda a chama da sua infância perdida. Porém, amados, isso é uma busca sem valor, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, disse Jesus, lá em Lucas 12:15. Esses adultos sentem-se interiormente vazios e sabem que alguma coisa lhe está lhe faltando. Em vez de perceber que é por estar enfatizando o físico em detrimento do espiritual, muitos admitem que é porque não têm o suficiente, seja o que for, que possuam, nunca basta para eles. Além do mais, a sua atitude é contagiante, por isso nossa sociedade tende a ser tão crítica. As queixas, então, se tornam cada vez mais fúteis com o passar do tempo. Pensa nas coisas de que muitos se queixam, pelas quais tornam-se ansiosos, chegam até a se enfurecer. Você pode sentir-se culpado? Sei que tem a culpa em permitir que algumas coisas dessas nos aborreçam mais do que deveriam. Algumas banalidades. As pessoas gastam muita energia psíquica, emocional, num congestionamento de trânsito que traz raiva. Motoristas vagarosos à frente e outros que forçam a ultrapassagem pode ser suficiente para que muitos cristãos percam a santificação. Irritam-se com as pessoas que falam muito. Filas compridas, filas curtas, qualquer fila levam à reclamação. Querem as coisas do seu jeito e na sua hora. Pense em como as pessoas ficam irritadas com os bebês quando choram. Em lugar de aceitá-los como parte da vida, há um terrível descontentamento que consome e as leva a uma crescente violência contra os filhos, como nós estamos vendo. Pais matando filhos pequenos que não têm chance nenhuma contra crianças, adultos sem controle. Telefones em horas inconvenientes, chaves perdidas, filhotes de cachorro sumindo, qualquer coisa hoje pode trazer uma tragédia. Olha, o que nós precisamos entender, nós devemos estar cientes que encontrar um meio de sobreviver, de acalmar-nos e revermos a situação e olharmos para Jesus. Jesus, ele falou daquilo que estava no seu coração. Como era o seu coração? Aprenda comigo a ser manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a vossa alma. As nossas preocupações são produtivas quando nos levam a agir de forma sensata, mas não quando elas nos conduzem à ansiedade. Então, estejamos cientes de que nossas preocupações estarão mais propensas a seguir o caminho da ansiedade e da aflição, se estiverem acompanhadas de queixas, reclamações e murmuração. É um pecado queixar-se contra Deus e devemos ver nossas queixas bem assim. Romanos 9:20 diz assim: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Perguntou Paulo. Pode a criatura indagar ao Criador: por que me fez assim? A queixa contra Deus é importuna e completamente inapropriada. Não se engane, pensando que somente os piores blasfemos cometem este pecado. Não é contra Deus que estamos realmente nos queixando quando reclamamos de nossa situação? Afinal de contas, é Ele quem nos pôs onde estamos. A falta de gratidão e contentamento é, na realidade, um ataque contra Deus. Os queixosos
exercem um efeito devastador sobre a igreja. Alguns são apóstatas, os quais Judas qualifica como murmuradores, descontentes e andam segundo as suas paixões. Judas 16. Seu pecado é tão profano por ser altamente contagioso, porque no ambiente onde tem um murmurador, um queixoso, ali contamina o ambiente, daqui a pouco todos estão fazendo a mesma coisa. Encontramos provas abundantes disso no Antigo Testamento. Consideremos essas coisas cuidadosamente para que possamos proteger a nossa igreja, a nossa família, de descer a uma lamaçal de queixas, de descontentamento, ansiedade e miséria. Lembra dos descontentes no Antigo Testamento? Os israelitas estavam no deserto, caminho da terra prometida. Após o miraculoso livramento de séculos de escravidão no Egito, Deus ordena-lhes que ocupem a terra. Josué, Caleb e 10 outros espiaram a terra ao redor e fizeram o seu relato. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos, possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir não contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e éramos como nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então começou a congregação a murmurar contra Moisés, contra Arão, e lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz a Senhor esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor então voltar para o Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação do filho de Israel, e Josué e Caleb falaram a toda a congregação: Não sejais rebeldes contra o Senhor, não temas, ó povo, o povo desta terra. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Apesar disso, toda a congregação disse: Apedreja-nos. Queriam apedrejá-los. Isso nós temos lá em Números capítulo 13, versículos de 30 a 14. Aqueles espiões, aqueles profetas da destruição puseram toda a nação descontente por reclamarem daquilo que Deus tinha ordenado que fizessem. O que dizem as Escrituras sobre o que aconteceu com eles? Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação, esses mesmos que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Isso dá a você e a mim uma ideia de que Deus pensa a respeito dos murmuradores, né? Eles espalharam um veneno pernicioso que contaminou rapidamente outras pessoas. Tiveram a capacidade de agitar todo um grupo tomado pelo pânico. E isso não aconteceu só essa vez, aconteceu várias vezes. Amados, nós precisamos aprender com os erros de Israel. Depois de Deus enumerar incríveis bênçãos desfrutadas por esse povo, recebido da mão de Deus, eles passaram a reclamar. Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, e nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Amados, a murmuração é o sintoma de um problema espiritual profundo. É o fracasso de confiar em Deus e se submeter à sua vontade. Não é uma questão insignificante para nós. 1 João 5,10 diz: Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Por que, pois, se queixa tu, homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Deus já perdoou os nossos pecados e é o único meio apropriado de dizer a Ele obrigado e ser realmente agradecido, e aprendermos a ter um espírito de gratidão
afugentando a ansiedade e também as reclamações. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!